Muito bem. Eu estive 2 horas a falar de 2 temas que não têm nada a ver com o tema de agora. Quem está aqui, portanto, agora vamos mudar o chip completamente, está bem? E vamos começar um tema que eu tenho muita dificuldade em apresentar em 3 horas. Muita dificuldade, é muito difícil. Mas eu vou tentar. Portanto, este tema vamos ver agora a primeira parte e de tarde temos segunda e terceira parte. A segunda e a terceira são ainda mais importantes. Porque assim, eu vou fazer uma afirmação agora e só depois é que vou mostrar. Pode ser? Ok? Eu vou fazer uma afirmação agora, só depois é que vou mostrar. A justificação pela fé e a justiça de Cristo são coisas diferentes. Ok? A justificação pela fé faz parte da justiça de Cristo, mas não é a justiça de Cristo. Esta é a primeira coisa. Agora, a justiça de Cristo corresponde a 3 coisas. Primeira parte, justificação pela fé. Segunda parte, santificação. Terceira parte, viver pela fé. Isto vai ficando mais difícil. Esta é a mais simples. A segunda é mais difícil. A terceira é ainda mais difícil. Está bem? Ok. Então nós vamos começar. E nós não só vamos ver a justificação pela fé, a santificação e o viver pela fé, nós vamos ver como isto já estava explicado ao povo de Israel, aonde? No santuário. Está bem? Mas nós vamos fazer a comparação, o paralelismo entre isto e o santuário. Está bem? Conto com vocês? Ok. Sempre quiserem interromper, força. Se eu disser alguma besteira, vocês... O que é que vocês fazem? Corrigem, isso mesmo. Muito bem. Vamos lá então. As preciosas gemas de verdade, há muito perdidas de vista, devem agora ser restituídas aos filhos de Deus. Os temas, plural, justificação pela fé e da justiça de Cristo devem ser apresentadas. Hoje vamos cumprir exatamente aqui. Primeira conclusão logo. Isto é um tema ou são 2? São coisas distintas ou não são? São. Muito bem. Vamos continuar. Primeiro ponto. É isto algo difícil? Sim ou não? Sim. Muito bem. Diz assim, por favor, peço ao ministro que fale em palavras fáceis, que nós possamos compreender. Diga-lhe, por favor, que nós não compreendemos palavras compridas como justificação, santificação. Não sabemos o que estas palavras querem dizer. Então, qual é a função de um pregador quando prega estes temas? É fazer o quê? Ok, isto é o que está a falar para mim, não é? Eu tenho que falar em palavras fáceis, coisas difíceis. Vamos lá ver se eu cumpro a minha função. No entanto, nós temos uma promessa de Deus. Sabem qual é a promessa de Deus? É que Ele diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento mesmo aos... Cada um de nós pode compreender perfeitamente, mesmo as coisas difíceis. Porquê? Porque o professor é o Espírito do Senhor. Está bem? Muito bem. Vamos continuar. Agora, a mensagem presente. O que é a mensagem presente? Está muito na... Nós ouvimos a verdade presente. O que é a verdade presente? É a justificação pela fé, é a mensagem vinda de Deus, tem credenciais divinas e o seu fruto é para quê? Santidade. Ok, já estamos a estabelecer aqui uma continuação. Primeiro temos a justificação pela fé e depois temos a santidade. Vamos ver. Há alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada. Agora temos uma coisa muito difícil. Não existe um em 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto.
Isso é assustador. Tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Isto é uma estatística um bocado difícil de nós. Reparem o que é que Deus nos está a dizer. Não existe hoje no seu povo um em 100 que por si mesmo consiga falar, explicar o que é justificação pela fé, o que é santificação. Vocês concordam com isto? Por si mesmo. Ou seja, eu venho ter com alguém, venho ter comigo e diz assim, olha, explica-me o que é justificação pela fé, o que é santificação, e eu conseguir explicar claramente o que é. Não existe um em 100. Portanto, nós estamos aqui numa missão um bocado espinhosa. É que é assim, eu vou-vos dizer a verdade. Eu normalmente só apresento um tema quando eu domino o tema. Mas neste caso, eu não posso dizer isso. Porquê? Porque eu acho que não estou muito longe de compreender estes temas. Eu quero-vos dizer uma coisa. O Espírito de Profecia diz que nós só devemos pregar aquilo que nós vivemos. Certo? Já leram isso? No entanto, também diz que ninguém pode dizer que vive isto se não está a mentir. Então como é que eu posso pregar sobre este assunto? Estão a perceber? Perceberam o que eu disse? Mas vamos ver. Vamos começar a ver pormenores que nos vão ajudar a compreender isto. Primeiro, ainda antes de entrarmos no tema, vocês já ouviram falar da profecia de Oseias? Em que diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Já ouviram falar isto? Sim? O que é que ele está a referir? Alguém sabe? Como é que isto é possível? Aliás, esta profecia de Oseias diz anteriormente, em poucos versículos atrás, que se destina para o tempo do fim, para os últimos dias. Nos últimos dias, Deus está a dizer que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Como é que isto é possível? Nós temos toda a informação à nossa disposição. Nós vivemos na era do conhecimento. Como é que estamos a ser destruídos por falta de conhecimento? Alguém tem alguma sugestão? Na verdade, esse verso continua. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. É verdade. Será? Vamos ver o que é? Querem saber o que é? Vamos ver. Isto, porém, eu sei, que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo. Então nós vivemos na época de conhecimento? Vivemos. Mas estamos a morrer, a perecer por falta de conhecimento? Estamos. De quê? Da mensagem da justiça de Cristo. É aquilo que nos falta. Vocês sabem o que é que aconteceria se nós vivêssemos a mensagem da justiça de Cristo? Prometo a vocês que na terceira mensagem vocês vão responder imediatamente a esta pergunta. Está bem? Está certo? Sim? Vamos continuar então. Então acham que isto é um assunto importante ou não? Pelo que já vimos até aqui. Como embaixadores de Cristo, cumpre-nos pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro, e todo o raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará. Isto é uma profecia. Um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Eu gosto muito de uma pregação de Jefferson está aqui. Gosto muito da pregação dele. É que ele mostra uma pessoa, e ele diz assim, todos nós sabemos isto, Cristo é a cabeça da igreja, logo Cristo é a cabeça do seu evangelho, da terceira mensagem angélica, concordam? Sim. E ele também mostra que o braço direito é o quê? Qual é? O braço direito?
da mensagem, o terceiro anjo é a reforma da saúde. Exatamente, é verdade. E também ele diz que o que sustenta esta mensagem é a mensagem da educação. Então, nos mostra, é assim ou não é, Jefferson? Mas depois há uma coisa que é o central, o ponto central da mensagem dos três anjos. Sabem qual é esse ponto central? É a justiça de Cristo. É o ponto mais importante da terceira mensagem angélica. Está bem? E é isto que nós vamos tentar perceber hoje. Quando vocês leem este texto, o que é que vocês pensam? Conhecem este texto? Toda a gente conhece este texto, certo? Este texto, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Isto é aquilo que nós chamamos da igreja remanescente. Primeira pergunta. Quem é esta igreja? Hoje, quem é esta igreja? Estão felizes por fazer parte deste movimento? Sim? Deste movimento? Certo? Ok. Então tenho outra pergunta que vai complicar um bocadinho. Está bem? É que... Eu vou avançar este. Desculpem lá. Vou para aqui. É que, no mesmo livro, também diz e fala da última igreja da história deste mundo, que é a igreja de Laodiceia. E como é que é a igreja de Laodiceia? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Não sabes que és um cuidado miserável e pobre e cego e nu. Ok. Quem é que é a igreja de Laodiceia hoje? Então não estou a perceber. Então somos a igreja... somos a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Cristo? Ou somos a igreja de Laodiceia? Não pode ser as duas ao mesmo tempo, desculpem lá. Podemos ser as duas ao mesmo tempo? Já pensaram nisto? Então nós somos a igreja de Laodiceia ou somos a igreja remanescente? É que sabem que neste texto diz aqui, nós somos nus. O que é que falta a uma pessoa nu? Roupa. Muito bem. Então, ainda vou complicar um bocadinho mais, se me permitem. Capítulo 14, e noutros capítulos, fala dos 144 mil. Não vamos falar dos 144 mil, não é o tema 2. Mas diz uma característica deles. Sabem qual é a característica? Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ora, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há aqui alguma coisa que não está a bater certo. Certo? Porque estes são os que vão pregar as 3 mensagens angélicas. Então, se os que vão pregar as 6 mensagens são assim, porquê é que nós somos Laodiceia? Já estão confusos ou ainda não? Somos Laodiceia ou somos a igreja remanescente que vai pregar as 3 mensagens angélicas? Vamos lá. Vamos continuar. Ok. Repararam que a igreja de Laodiceia não tem roupa. O que é roupa? O que é que são estas vestes? E chamou o Senhor Deus a Adão e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe ele, ouviu a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. E escondi-me e disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, expliquem-me lá. O que é que fez com que Adão percebesse que estava nu? Mas o que é que aconteceu? O pecado. Ele pecou e ficou como a igreja de Laodiceia ou não? A igreja de Laodiceia, o que é que ela é? Nu. Muito bem. Já estamos a começar a fazer aqui alguns paralelismos. Agora, o que é que
Deus diz para nós, Igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compres o ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Não vamos ver o que é o colírio, nem o que é o ouro, mas vamos nos concentrar nas vestes brancas. Então, estamos perante um cenário. Somos a Igreja de Laodiceia, estamos nus e precisamos de vestes. E Deus diz: e eu quero te dar essas vestes. Já estão mais confusos ou já estão melhor? O que é que vocês acham? Vamos chegar lá? Vamos ver o que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, o que é que são estas vestes? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda e como noiva que se enfeita com joias. Então, estas vestes referem-se a quê? A alguma veste real ou uma veste espiritual? O que é que vocês acham? Isto está relacionado com a salvação? Está relacionado com o quê? Com salvação e justiça. Muito bem, Jó vestia-me da retidão e ela se vestia de mim com o manto e diadema. Era a minha justiça. É interessante porque as vestes que falta à Igreja de Laodiceia é a justiça de Cristo. Então nós temos aqui algo interessante. É que para nós deixarmos de ser Laodiceia e parecermos a verdadeira Igreja remanescente, o que é que nos falta? A justiça de Cristo. Certo? Eu tenho um outro seminário que chama-se A Sacudidura. Nesse seminário eu explico como é que faz a transformação da Igreja de Laodiceia para a verdadeira Igreja remanescente. Se tiverem curiosidade, depois eu posso partilhar convosco. Não é o tema de hoje. O nosso tema de hoje é focar-nos na justiça de Cristo. No entanto, nós temos que ter atenção que aquilo que vai fazer a diferença na pregação das 3 mensagens angélicas é o termos estas vestes brancas ou não. Nós entendermos e pormos em prática na nossa vida a justiça de Cristo. E o primeiro passo dessa justiça é então a justificação pela fé, que nós vamos ver já daqui a bocado. No entanto, a Bíblia, além de nos apresentar as vestes brancas como justiça de Cristo, também nos apresenta vestes de um sem-abrigo. Já viram um sem-abrigo vestido que já não muda de roupa há muitos anos? Olha, reparem. Pois todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. E todos nós murchamos como as folhas e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. 2 coisas interessantes. É que nós sem a justiça de Cristo, como é que é a nossa roupa espiritual? É um trapo de imundícia. E o que é que o torna um prato de imundícia? Um trapo de imundícia. É os nossos pecados. Ok? Muito bem. Então existe uma relação direta entre a justiça de Cristo e o pecado. Um é mutuamente exclusivo. Sabem o que é dizer mutuamente exclusivo? Deram isso em matemática? Ok? Ou seja, se está um presente, o outro não pode estar presente. E também é por isso que em Apocalipse, falando de um movimento religioso muito importante nas profecias do tempo do fim, a tal mulher que estava assentada em cima de um dragão, diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice cheio de ouro, cheio das abominações e da imundícia de quê? Da prostituição. Ok. Nós acabámos de ver que a imundícia é relacionada com o quê? O que é que nós vimos?
as nossas justiças como trapo da imundícia. Isso quer dizer, as nossas obras são para Deus o quê? É muito interessante que uma das características deste movimento religioso é a imundícia. Sabem o que é que isto quer dizer? Justificação pelas obras. Nós agora queremos perceber o que é então a justificação pela fé. O que é a justificação pelas obras? É um meio para a salvação. Algo que eu possa fazer. Muito bem. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Todos conhecem esta parábola. Eu vou avançar rapidamente para nós chegarmos à parte mais importante. E o que é que aconteceu? Encontrou lá Desculpem, avancei. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem teres a veste nupcial? Qual foi a resposta? E ele, porém, emudeceu. E ordenou ao rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então isto é um requisito importante, estas vestes? É ou não é? O que é que vocês acham? É importante. Mas nós temos um problema. Sabem qual é o problema da justificação pela fé? É que nós temos duas filosofias. Uma que diz: concluímos, pois, baseado em Romanos 3, 28 e outros textos, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E por outro lado temos outra filosofia, baseada em textos como este, que diz: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela... Temos aqui um problema, não temos? Sou eu o único que olho para aqui e vejo um problema? Muito bem, aparentemente. No entanto, isto é uma doutrina católica e isto é uma doutrina... Bem, a justificação apenas pela fé é uma doutrina protestante. Mas nós nem acreditamos numa, nem acreditamos na outra. Mas olhando para aqui, aparentemente temos um problema. Porque então a justificação pela fé é só pela fé e não tem obras? Ou afinal tem obras? Sabem que quem trouxe de volta a doutrina da justificação pela fé foi um homem chamado Martinho Lutero. E ele dizia assim, outro já, mas esse foi o mais proeminente. Ele dizia: eu gosto tanto de Romanos. Sabem o que é que ele dizia, Tiago? É o evangelho de palha, devia ser queimado. Sabem porquê? Porque ele compreendia a justificação pela fé, não compreendia a justiça de Cristo. E se nós compreendemos a justiça de Cristo, nós vamos olhar para aqui e não vemos problema absolutamente nenhum. Este é um desafio para todos nós hoje. No final da terceira parte, nós vamos olhar para isto e vamos perceber exatamente que aqui não existe nenhum problema. Vamos continuar. O que é, então, a justificação pela fé? Força. Tem uma questão aqui. Lutero, ele é fruto do seu tempo. Claro que sim. Tem o catolicismo com uma mentalidade grega em que você inclui muitas dicotomias. Você tem o tempo todo o pensamento ao redor do planeta em várias áreas. É verdade, sim, senhora. Você cria divisão. Aliás, não interpretem isto como crítica ao Martinho Lutero. Porque o Martinho Lutero, se lemos no Grande Conflito, é claro que diz que ele foi um homem usado por Deus, ok? E ele trouxe uma grande mensagem no seu tempo, é certo. Agora, ele já tinha a verdade 100%? Não, ainda não tinha. Mas a verdade foi sendo desenrolada. Deus foi desenrolando a verdade, está bem? Mas ele foi um homem usado por Deus na sua vida. Ah, exatamente. Muito bem. Agora, quanto tempo é que eu tenho? 15 minutos? Ok, acho que sim. Então agora vamos compreender o que é a justificação pela fé, está bem? O que é a justificação pela fé?
É obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Ok? Tá bom? Podemos ir embora? O que é que isto quer dizer? Quer dizer, primeiramente, uma coisa importante. É que, nesta primeira parte, a justificação pela fé, o homem não tem parte ativa. Não há nada que eu possa fazer. Só Deus é que trabalha. Está bem? Porquê? Porque não há nada que eu faça, que me possa justificar. Nada. Zero. E eu posso ser um monge fechado num quarto o resto da minha vida, lendo a Bíblia para trás e para a frente, e mesmo assim, eu não sou justificado. Zero. Então, para eu ser justificado, foi preciso acontecer uma coisa. Sabem o que é que foi preciso acontecer? A morte de Cristo na cruz. Agora pergunta. Cristo morreu por quantas pessoas? Hã? Então todos estão justificados. E Ele morreu para justificar. Então todos estão justificados. É isso? Vamos lá, vamos completar. Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por Sua justiça, na qual nós não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber a vida que lhe pertencia. Amém? Muito bem. Agora, então, vamos tentar entender, olhando para o santuário, o que é que isto nos quer dizer. Eu, ao bocado, disse-vos que a justiça de Cristo estava dividida em justificação pela fé, santificação e viver. O santuário estava dividido exatamente da mesma maneira. Estava dividido pelo pátio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. Okay? Agora vamos nos focar apenas no pátio. No pátio, sabem o que é que existia, certo? Portanto, tínhamos primeiro o altar de sacrifícios, tínhamos a pia para lavarem as mãos, tínhamos a mesa com os pães asmos, tínhamos o candelabro, tínhamos o incensário e a arca da aliança. Ok. Isto é quase que uma pintura, quase que um mapa para o tema Justiça de Cristo. E vamos tentar perceber porquê. Olha, reparem. Jesus é a concretização de todos os símbolos do santuário. Mas todos os símbolos do santuário significam algo para a minha vida espiritual. Está bem? Vamos ver? Jesus disse, eu sou o caminho. Há mais algum caminho sem ser Jesus? Não, é Jesus. Mas a Bíblia também nos diz, o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Ok? E se nós olharmos para o santuário, está aqui tipificado o caminho que é Jesus. Certo? Para nós, espiritualmente, o que é que isto quer dizer? O caminho do santuário é uma alegoria para o tempo passado. Ok, este caminho que está no santuário, que representa a Cristo, é para nós olharmos para o presente hoje e vermos a nossa condição espiritual. Ok? Vamos fazer este exercício? Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós olhamos para o santuário, e qual é o primeiro... Quando nós entramos, portanto, o santuário tinha 3 portas, certo? Isto era uma porta, nós chamamos normalmente de um véu, isto era outra, e tinha a porta do caminho, que era a entrada. Quando alguém entra no santuário, certo? Está a sair de onde?
Está a sair do mundo e está a entrar no santuário. Qual é o primeiro objeto que ele encontra? O altar de sacrifícios, ok? Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. O que é que representa o altar de sacrifícios? Cristo como o Cordeiro de Deus. A seguir, temos a pia. Replicou Jesus: te daria a água viva. Quem é que dá a água viva? É Jesus. Jesus está representado em tudo no santuário. Mas na minha condição espiritual, o que é que isto representa? Reparem. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é que significa o sacrifício de Jesus para mim? Significa que me abriu a possibilidade de obter a salvação. Certo? Certo? Muito bem. Então, o início do caminho é eu perceber que Cristo morreu na cruz para me salvar. Certo? Segundo, qual é o passo lógico a seguir? Olha, aqui a água. O que me impede de ser? O que é que representa espiritualmente para mim a pia? Representa o batismo. Então, em conjunto, estas duas coisas representam a nossa conversão. Nós olhamos para Cristo como sendo nosso Salvador e queremos ter uma vida ao lado dele. E isso nós demonstramos como? Através do batismo. Ok, muito bem. Então, pondo junto tudo o que nós vimos, nós já vamos começar a perceber o que é que isto quer dizer. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus pôs por propiciação, pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados passados, mediante a tolerância de Deus. O ato na cruz foi o que tornou possível eu ser salvo. Porquê? Porque permitiu justificar os meus pecados. Muito bem. Quando o pecador, reparem bem agora, penitente, arrependido perante Deus, discerne, em primeiro lugar, o quê? A expiação de Cristo por ele e aceita esse sacrifício como única esperança nesta vida e na vindoura. Seus pecados são perdoados. Isto é a justificação pela fé. O perdão e a justificação são uma e a mesma coisa. A justificação é o perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé, é perdoado. A justiça de Cristo lhe é imputada e ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. Ok. Vamos digerir isto com um bocadinho de calma. O que é a justificação pela fé? É muito interessante que nós olhamos para um texto como este. Já agora, permitem-me contar rapidamente uma história. Recentemente eu foi pedido para ir a um pequeno grupo apresentar este tema. Porquê? Porque estava lá alguém que se afastou da igreja. A sua esposa continua a ir à igreja, mas essa pessoa afastou-se, o marido, e ele dizia à esposa: eu nunca vou ser perdoado por Deus. Eu já fiz coisas na minha vida que é impossível que Deus me perdoe. Ok. É muito interessante
que ele não é o único. E eu, quando li o livro O Grande Movimento Adventista, não sei se vocês receberam esse livro, não foi? Esse livro é extraordinário. E eu vi lá algo que eu fiquei muito, muito admirado. Ellen White frequentemente tinha visões durante as pregações, sabiam disso? Ela estava a pregar e entrava em visão. E repetidamente isto aconteceu muitas vezes. Ela tinha uma visão que, quando estava a pregar, ela pegava na Bíblia, em visão, ia ter com uma pessoa, desfolhava a Bíblia, apontava com o dedo e dizia, e aquela mensagem era para aquela pessoa. Isto aconteceu muitas vezes. E sabem qual era a mensagem que mais vezes ela dizia a essa pessoa? Era esta assim: você sabe aquilo que você fez há 30 anos atrás? Que ainda hoje você carrega o peso desse pecado? E sabem qual era a mensagem que ela dizia? Deus já te perdoou há 30 anos atrás. Desde a primeira vez que pediste perdão a Deus e Ele te perdoou. Por que é que tu carregas esse peso em cima de ti? A mensagem da justificação pela fé é esta: Deus tem o poder, pela sua morte e pela sua ressurreição, de perdoar imediatamente todos os nossos pecados. Há alguma coisa que eu possa fazer para isso? Não. E eu só tenho de aceitar isso pela fé. E sabem que aquelas pessoas viviam 30 anos assim, sabem porquê? Elas já se tinham arrependido? Tinham-se arrependido? Tinham. Tinham pedido perdão? Tinham. Tinham sido perdoados? Sim. Tinham aceito o perdão de Deus? Não. Certo? Porque, senão, eles viviam isto. Há inexprimível paz, alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. Não interessa o que já aconteceu na tua vida. Não interessa quais foram os teus pecados. Não interessa quão fundo tu foste. Eu tenho coisas na minha vida que eu gostava de apagar por uma borracha. Eu não me esqueço delas, elas não estão lá. Mas eu tenho a certeza que Deus já me perdoou. Sabem, a Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados. Já ouviram essa expressão? Mas Deus não tem amnésia. Como é que Ele esquece se Ele não tem amnésia? Ele sabe o que a gente fez ou não sabe? Sabem o que é que quer dizer para Deus Ele não se esquecer dos nossos pecados? Quer dizer que Ele age comigo como se eu nunca tivesse feito aquilo. Isso é que é o perdão. Ou seja, eu pequei, sim, eu pequei. Mas Ele perdoou-me, então vai agir comigo como se eu nunca tivesse pecado. Sabem o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus me perdoa e eu fico vestido, e eu deixo de estar nu. Isso é a justificação pela fé. Sabem que isto não termina aqui. Isto é só o início da justiça de Cristo. A justificação pela fé, que nós não temos parte, é só o início. E sabem que isto é o problema, é que uns vão para a justificação pelas obras e outros vão para a justificação pela fé e termina aqui. E por isso é que existem igrejas que acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas há cá um problema, é que isto é só a primeira de 3 partes. E a segunda parte, nós já temos participação. Está bem? Nós já temos participação. E depois é que nós vamos então compreender como é que todas as outras coisas se encaixam neste tema. Está bem? Primeira parte, justificação pela fé, é 100% a ação de Deus. E eu só tenho que aceitar pela fé. Amém? Amém. Continuação de bom dia para todos.